Olá, turma. Vamos iniciar aqui nossa aula 3. A aula 3 está destinada a dar as dicas, né, a dar as instruções de mais 3 partes que compõem um artigo científico que vocês devem já estar escrevendo no momento, né? Vamos falar aqui das regras ABNT para metodologia, para resultados e para discussão. E mostrando também as orientações da revista Soma, que é a revista que vocês vão submeter o artigo. Então, aqui é para vocês já estarem na metade da escrita do artigo, vamos dizer assim. E eu acho que talvez vocês devam estar com um probleminha aí em relação aos resultados, por conta do período que a gente está vivendo, né? Desse período de pandemia. Acho que a coordenadora me falou alguma coisa nesse sentido. Mas já fica aí as sugestões de escrita, né? As orientações de escrita para vocês. Então, vamos falar de cada uma dessas. O objetivo da aula é falar de cada uma dessas partes. Vamos começar com a metodologia. A metodologia é aquela parte do artigo onde você vai descrever a parte experimental que você realizou, né? Fornecendo detalhes suficientes daquele método que você fez, para que outra pessoa, para que outro leitor, quando for ler o seu artigo, entenda e repita, né? Seja uma metodologia que se dê para repetir, né? Por isso, você deve fazer essa parte bem detalhada, e de forma bem clara, né? Realmente como se você fosse descrever o caminho para se chegar ao fim, né? Qual foi o caminho para me chegar no meu produto final, né? Que é a minha conclusão, né? Qual foi o caminho? E aí, para isso, você tem que delinear bem qual foi o tipo de abordagem, o tipo de procedimento, o tipo de estudo, o cenário da pesquisa, qual foi o local que a pesquisa foi feita, qual foi o período que ela foi feita, que eu já falei na aula anterior, qual a importância de você detalhar o período da tua pesquisa, tá? Então, tudo isso você vai falar na metodologia, né? Recomenda-se que o verbo seja conjugado no passado e na voz ativa, tá? Quando você for falar da amostra, é legal que você fale sobre os critérios de ter incluído aquela amostra, né? E também dos critérios de exclusão, de não ter incluído outras amostras, certo? Falar da coleta de dados bem direitinho, como é que foi feito, como é que as entrevistas foi feito com qual turma, de qual turno, de quais escolas, sabe? Então, entrevistas, os experimentos, detalhar bem o experimento, de forma que não fique nenhuma frase com duplo sentido, né? Formulários, questionários da mesma forma, né? Muitas revistas pedem que seja feita a análise estatística daqueles teus dados, né? Então, tem que se descrever também como é que foi feita a análise estatística, caso seja a situação de vocês, tá? E também falar dos aspectos éticos que mais lá na frente, o último slide sobre metodologia, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, agora que você está aí pensando em escrever a tua metodologia, fica com essas 4 perguntinhas. O que foi que eu fiz, né? Como foi que eu fiz aquela pesquisa? Como é que eu coletei aqueles dados, né? E como é que eu analisei, né? Fica essas 4 perguntinhas aí para você destrinchar em forma de parágrafos na hora da tua escrita da metodologia. Aqui eu coloquei um exemplo da revista Soma, né? Onde o autor, ele fala bem esse grifo de verde, ele fala da amostra, né?
A amostra dele é uma pesquisa documental, né, para ver a existência de uma política ambiental implantada no Instituto Federal do Piauí, né? E aí, bem aí, esse grifo de laranja é a coleta de dados dele, né? Ele disse que foi feito em forma de entrevista e de questionário, e lá no outro parágrafo foi no campus Piripiri, né? O local da amostra de pesquisa dele. Então, lá no outro parágrafo, todo esse outro parágrafo aí, ele diz como é que foi feita as entrevistas. Foi individuais, com discentes de cada curso de graduação, aí duraram em média de 5 minutos. O período, né? O período, ele destacou aí qual foi o período, falou até do horário. Então, é isso que a gente coloca na metodologia. Descrição da amostra, da coleta de dados e por aí vai. Falar aqui um pouquinho sobre os aspectos éticos, né? Na metodologia, você também tem que esclarecer os aspectos éticos, se houver, né? Se tiver isso no projeto de vocês, aí vocês vão ter que falar também e esclarecer um pouco sobre esses aspectos éticos. A forma de obtenção do consentimento informado deve ser descrita e o modelo do termo de consentimento que será utilizado deve ser anexado, tá? Os autores também devem dar garantias de preservação dos dados, da confidencialidade e do anonimato dos indivíduos pesquisados, né? Quando a tua pesquisa utilizar dados secundários, como, por exemplo, dados de prontuários de pacientes ou alguma base de dados, os pesquisadores eles devem se comprometer formalmente com a garantia da privacidade dessas informações. Então, muito cuidado com esse aviso aí, muita atenção. Resultados e discussão. Aqui a metodologia, uma opinião pessoal minha, eu acho que ela é a parte mais fácil de se escrever, né? Na hora que a gente senta para escrever, eu acho que a metodologia é a mais fácil, mas aí é uma opinião minha, tá? E aí vem a parte mais criteriosa, que é o resultado e discussão, tá? Atenção aqui, essa primeira observação. As referências da introdução, elas não devem ser as mesmas da discussão, né? Vamos imaginar que tu tá falando lá de uma teoria X, né? E aí tu usa uma referência lá na introdução que define aquela tua teoria X. Lá na discussão, você vai utilizar uma outra teoria, um outro exemplo de referência, né, que seja bem parecida com aquela ideia que tu botou lá na tua introdução. Se lá na tua introdução tu botou uma referência que diz que a teoria X é legal, lá na discussão tu vai confirmar, tu vai usar uma outra referência que confirme que que é legal aquela teoria X, tá certo? É nessa parte aqui que vai estar 60% das referências do teu trabalho, tá certo? Então, é a parte mais elaborada, provavelmente a que mais dá dor de cabeça e a mais difícil realmente de escrever, né? É quando tu vai compilar todos os teus dados, todas as tuas pesquisas, e que tu vai ter que fazer muitas comparações com a literatura dos resultados que tu obteve. Eita, esse resultado X está de acordo com o autor A e B, mas não está de acordo com o autor C. O autor C diz que é diferente. Então, chega a hora de tu compilar todas essas informações, então se torna uma parte bem trabalhosa, tá? Mas também é meu ponto de vista, tá certo? Pode ser que vocês consigam fazer, e eu torço para isso, que consigam fazer essa parte aí bem rapidinho, tá certo? É uma parte mesmo onde você vai sentar para interpretar os teus dados, né? O que você coletou, o que tu pesquisou aí, tá? E aí,
no resultado, tu tem que apresentar esse teu resultado, o resultado que tu achou, de forma bem clara, bem objetiva, com uma sequência lógica, de forma organizada. E aí, para isso, tu pode utilizar quadro, tabela, figura, gráficos, ilustrações e outras coisas mais, fluxogramas, fotografias, né? E lá no fim do slide eu vou falar para vocês como esses extra textos são colocados de acordo com a BNT, e lá na revista Soma ele faz uma regrinha em relação a esses extra textos, tá certo? Então tá sentadinho aí, vou começar a minha escrita, vem as perguntinhas. No meu resultado, o que foi que eu encontrei como resultado? Fiz a minha pesquisa, fiz o questionário, fiz os formulários, e agora eu chego na situação que eu tenho que responder essa pergunta. O que foi que eu encontrei? Daí tem a necessidade de você usar algum desses extra textos aí, que fica muito mais fácil, muito mais organizado para quem está lendo de entender. Observar uma tabela, observar um gráfico, do que você descrever, né? Passar 3, 4 linhas descrevendo aquela situação, enquanto que numa tabela, um elemento não textual, você consegue visualizar de forma mais nítido aquilo que o autor quer transmitir. Quais são os fatos revelados pela minha investigação? Né? Eu fiz uma pesquisa, eu cheguei a um fato. Eita, quer dizer que o meu assunto X, ele realmente é legal, né? Foi um fato, né? E aí, você vai pensando nesse sentido. O que foi que eu encontrei, coloca em termos de extra texto, e aí vai começar a interpretar esse resultado. Aqui eu coloquei um exemplo da soma de um gráfico, né? Já eu volto nele, porque eu vou mostrar a discussão, o exemplo de discussão da soma justamente em relação a esse resultado, tá bom? E a discussão, né? Como eu disse, acho que é a parte que vai te dar mais... É a parte onde você vai compilar suas ideias, né? Tem que ter. O que tem que ter na discussão? Você vai ter que comentar o significado dos teus resultados, né? Vai ter que comparar com outras pesquisas e vai destacar os pontos fortes, obviamente, daquilo que você encontrou. Vai também, nessa parte aí, você vai chegar a um ponto que você vai precisar discutir as limitações da tua pesquisa, né? Assim como em que aquele teu estudo vai implicar posteriormente ou dentro do ambiente proposto, né? Por exemplo, foi na área educacional, o que ele implica, aquela tua pesquisa, o que ela implica, né? Chega a hora de tu se posicionar como autor sobre aquele assunto, claro, baseado na literatura, baseado nas referências, né? E enfatizar, ao final da tua discussão, tu vai enfatizar a maioria das conclusões significativas, dando importância ao teu estudo, né? Aqui eu só queria deixar claro que muitas vezes a gente vai fazer uma pesquisa e esperando um resultado, né? Um resultado positivo, né? E nem sempre aquela minha pesquisa deu esse resultado positivo, né? Por exemplo, eu que sou da área de exatas, vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa onde eu quero achar um determinado valor, né? Só que eu não consegui, na minha pesquisa, encontrar aquele determinado valor, né? E aí, eu jogo minha pesquisa fora só porque eu não consegui chegar àquele meu valor? Não, né? O teu resultado bom e o teu é um resultado ótimo, tudo bem, tu vai descrever, discutir, era aquilo que tu estava esperando. Mas o teu resultado ruim é um resultado também. É um resultado também. E foi aquilo que tu encontrou. Então, é aquilo que tu vai
sentar para discutir também, tá certo? Então, aqui chegou a hora de tu explorar aquilo que tu esperava e daquilo que tu tá precisando, assim como aquilo que tu não esperava, né? Então, o resultado bom e o resultado ruim não pode ser descartado, tá certo? E aí, por isso que tem que ir atrás de várias teorias que vá justificar, né, o resultado. Porque o resultado bom, provavelmente a maioria da literatura já vai dizer, que já vai te direcionar que aquilo era esperado mesmo. Mas e o ruim? Né? Ah, não deu certo, segundo a total, porque eu fiz isso e isso na minha pesquisa. Aí que entra o teu poder de criticar, né? De colocar tua opinião. Chegou o momento, né? Atribuir aquela situação que tu não esperava a alguma coisa, mas baseado na literatura, né? Baseado nas tuas referências. Então, o núcleo da discussão é a interpretação dos resultados obtidos, seja bom e seja ruim, tá certo, gente? E a sua relação com o conhecimento existente, de modo a chegar a uma conclusão, tá certo? Então, tô lá sentadinha, tentando fazer minha discussão, e aí como é que eu começo? Então, o que significa os achados apresentados, né? Peguei meu resultado, transformei aquele resultado em um gráfico e aí eu vou dar um significado para aquele meu gráfico, né? Lembra aquele gráfico que eu coloquei lá anteriormente? Eu tenho que dar um significado para aquele gráfico, né? Os achados estão de acordo com os resultados de outros autores ou são divergentes? Se tiver ok, diz que está ok. Se não tiver, diz também por que não estão, né? Tem que justificar o sim e o não, o que tu encontrou de bom e o que tu encontrou de ruim. O que este estudo acrescenta ao que já se sabe sobre o assunto? Aí a importância de que a gente falou bem aqui no anterior do slide, a importância do teu estudo, né? O que tem de significado, o que teve de significado aquela tua pesquisa. Avaliar e criticar a concordância ou não com outros autores, apresentar propostas que visem contribuir para soluções de problemas detectados, né? Então é por isso que eu digo, é o momento mais delicado, que vai te dar mais trabalho, porque tu tem que compilar essas ideias aí tudinho. Fazendo com calma, eu sugiro que, por exemplo, se vocês botam um gráfico, vão logo analisando os resultados embaixo, botam na tabela, vai logo analisando embaixo, vai fazendo a discussão de dado por dado, que aí no final dá certo, tá certo? Então, aqui é exemplo de uma discussão da revista Soma daquele gráfico anterior, que foi apresentado em gráfico. Cadê? Aqui, desse gráfico. Ó. Perceba que o gráfico, ele dá uma porcentagem, né, de anos, né, a porcentagem para os anos. E aí, quando o autor do artigo vai discutir esses resultados, ele discute também de ano em ano. Percebe-se analisar o gráfico 1, que no período de 2013 e 2015 chegou-se no resultado de 7,49 para 8,73. 2016, então ele vai discutir. Aí ele expõe o que ele achou no resultado e depois ele discute. Há uma tendência de aumento no número de relatórios com opiniões, tararã. Entretanto, o fato dessa tendência do aumento ocorre devido ao... Aí ele já vai justificando o resultado que ele encontrou. Vai discutindo o resultado que ele encontrou. Aí assim, apesar da análise verificar a existência de uma tendência de aumento no número de relatórios, não significa dizer que um novo relatório foi a causa deste aumento, pois isto pode ser causado por outros fatores. Aí, com certeza, lá no outro parágrafo, o autor
deve estar falando quais são esses fatores, tá certo? E aí, prossegue-se com a discussão, discutindo dado a dado, resultado por resultado que você coletou na sua pesquisa. Segundo a ABNT, esses extratextos, né, que são colocados nos artigos, por exemplo, equações e fórmulas, elas devem vir destacadas no texto. Se necessário, elas devem vir numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, que está aí na parte direita de vocês, alinhados à direita. Você pode aumentar o entre linhas dessas equações, dessas fórmulas, para ficar mais organizado, tá certo? Se você for utilizar tabelas, a gente usa muito tabela em resultado, né? Elas têm, de acordo com a ABNT, elas têm que ser padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Deve-se indicar a fonte consultada, é um elemento obrigatório, você vai colocar embaixo da tabela, e mesmo que a tabela for você que tenha feito, né? Aí você bota fonte elaborado pela autora desse artigo, né? Aí, no caso, a fonte é uma imagem capturada na internet. Tem sempre que dizer a fonte da tabela, tá certo? Elas devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Então, eu coloquei um parágrafo para falar a tabela 1 sobre percentuais, no outro, acabou o parágrafo, eu já coloco a tabela, porque aí vai ficar organizado e facilita a leitura do leitor. Ilustrações. Nessa parte de ilustrações entra desenho, esquema, fluxograma, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadro, retrato, figura, imagem, dentre outros, né? Elas devem ser seguidas de seu número de ordem de acordo com a ocorrência do texto em algarismo arábico, aqui ficou faltando, né? Aqui seria o quê? Mapa 1 ou mapa 2, não sei. Tinha que ter em cima o chamamento da ilustração, né? Com travessão, com o título, né? Tabela 1, travessão, notas da turma. Após a ilustração, deve-se indicar a fonte consultada também de forma obrigatória, mesmo que quem tenha feito o gráfico tenha sido você, tá certo? Ou a ilustração, tá certo? Também deve ser inserido o mais próximo possível do trecho a que se refere. De acordo com a soma. Ela coloca no item 8, lá da submissão dos trabalhos, como eu achei na primeira aula para vocês, ela fala. No artigo, os extratextos podem ser de dois tipos. Podem ser em termos de figura ou podem ser em termos de quadro. No termo de figura, o que ela inclui? Imagem, desenho, fotografia, gráficos, que devem ser acompanhados de legenda. Coloquei o mesmo gráfico que a gente utilizou lá para exemplificar o resultado, né? Observem que tem a legenda logo embaixo. A figura deve ter sempre a âncora no decorrer do artigo, ou seja, ser mencionada, né? Aí é a figura 1, ela tem que ser mencionada. Legendas logo abaixo, aí ele fala da formatação. É importante vocês seguirem para que a pessoa que depois vai analisar lá seu artigo, o artigo não volte por conta disso, né? Faça direitinho essa parte, olhe direitinho aí a formatação que eles querem, tamanho da figura, altura da imagem, né? E essa observação aí que eu achei interessante. É obrigatório o envio das figuras em arquivos separados, porque certamente vai facilitar lá na confecção de quem for organizar o teu artigo lá na revista, tá certo? E na categoria quadro, inclui-se as tabelas, que também tem que ter a legenda, como essa peça está aí na parte direita do slide, né? Também devem ser chamadas no texto e a numeração das figuras deverá ser seguida independente da numeração dos quadros, tá?
Então, figura é uma coisa, para revista, o quadro é outra coisa. Assim como lá na ABNT. E aí, vê a numeração, elas são independentes. Ok, pessoal? E era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Falar da metodologia, dos resultados e da discussão. Espero ter contribuído em alguma coisa. Próxima aula a gente já termina, fala das últimas partes que compõem um artigo científico, ok? Abraços.